Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre funções do Arduino. Vamos lá? Olá, pessoal! E na aula de hoje nós vamos falar sobre a função pinMode. Então, chega aí! A função pinMode é uma função que admite dois parâmetros. O primeiro parâmetro dessa função é o pin, que identifica o pino. E o segundo é o modo o qual a gente vai querer usar esse pino. Então vamos lá, esse parâmetro aqui ele é um número inteiro. Coloquei inteiro para a gente ter um pouco mais de facilidade, mas o tipo que é utilizado na linguagem é um inteiro sem sinal de 8 bits, que é o int 8_t. Mas vamos omitir alguns desses detalhes por hora. Então, para identificar pinos, no geral a gente precisa de números, né? Os pinos digitais do Arduino, nós temos aqui numerados de 0 a 13, totalizando 14 pinos. Mas a história não para aqui, porque, ao contrário do que muita gente pensa, através da função pinMode, nós podemos também configurar os pinos analógicos de entrada. Ops, analógicos de entrada, ué? Apesar de na placa estar escrito aqui essa serigrafia, né? Essa informação que esses pinos são analógicos de entrada, na verdade a gente consegue modificar o uso deles. Então, além dos 14 pinos digitais que nós temos aqui em cima, nós podemos usar esses pinos ditos analógicos de entrada, nós podemos usá-los como os pinos digitais também, seja de entrada ou saída. E a gente se refere a eles com esses apelidos aqui. A0, A1 até A5, dependendo da placa. Só que como que a gente passa, então, esse apelido se o parâmetro aqui é um inteiro? Na verdade, isso é muito simples. Esses apelidos aqui são constantes, que são definidas lá no core, no código do Arduino. Então, esse aqui é o código-fonte desse trecho que eu trouxe aqui para vocês. Esse código está disponível no GitHub. E o que ele faz, na verdade, é criar essas constantes do mesmo tipo daquele admitido pela função pinMode, e que acaba sendo o mesmo tipo de outras funções que recebem essa referência do pino. E nós temos aqui os pinos de A0 até A7, com essa constante aqui intermediária, e depois que redireciona para o número correto, a depender aí de cada placa, a depender de cada pino. E a gente vê aqui até uma constante que a gente já usou no nosso primeiro programa, que é a constante LED built-in. A gente está vendo aqui aonde ela é definida para a porta 13. Uma vez que nós já trabalhamos e estudamos aqui o comportamento do parâmetro pin, vamos estudar agora o parâmetro mode. O parâmetro mode, ele é também do mesmo tipo do parâmetro pin, e ele admite 3 valores possíveis. Um deles para esse pino como input, que seria a entrada. O outro como output, que seria a saída. E por último, input pull-up, que é uma entrada, mas com o diferencial de usar um resistor pull-up ativado, né? Esse resistor fica então ativado, um resistor embutido, e que a gente vai ver em aulas futuras qual é o comportamento que esse resistor faz. Eu vou colocar o card aqui embaixo assim que essa aula estiver disponível. 3 nomes que a gente dá, input, output e input pull-up, eles, na verdade, são constantes que apontam para esses números 0, 1 e 2. Então, vocês vão ver essas constantes com muita frequência aí no Arduino. Vamos dar um exemplo, então, para a função pinMode? Então, aqui agora a gente vê já com detalhes quais são os tipos utilizados. E aqui a função setup, a gente vai ver aqui que as portas, por padrão, elas são configuradas no modo input. Então, essa linha aqui, por exemplo, apesar dela estar aqui, ela não seria tão necessária. Porque por padrão a gente já coloca input. É claro que você pode colocar para dar um pouco mais de clareza ao seu código, mas fica opcional. Agora aqui a segunda linha, pinMode 3, input pull-up. Então a gente vai configurar na porta 3 para ela ser de entrada, mas já com resistor embutido de pull-up. A gente vai ver que isso facilita a montagem do circuito. E tem aqui 2 portas configuradas como output. A porta 13, que é aquela porta que está associada ao LED built-in. Até uma característica que geralmente a porta 13 não é recomendada para ser usada como entrada. Justamente por ela já ter um resistor e um LED ali soldado no circuito, isso cria algumas dificuldades.
E aqui, por último, como exemplo, a gente configurando uma porta que na serigrafia diz que é uma porta analógica de entrada, a gente está configurando aqui como uma porta digital de saída. Aí aqui é a observação do que eu acabei de dizer. Os pinos de entrada analógica podem também ser usados como os pinos digitais, seja de entrada ou de saída. Então esse aqui, pessoal, somente para vocês terem como ilustração, esse aqui é o código da função pinMode. Ele é um código que vocês podem ver um pouquinho complicado, que aponta para várias funções, que faz conversões de registrador e tal, e que verifica várias coisas a respeito do pull-up, faz várias operações de deslocamento de bits e tal, ou seja, se você tivesse que programar diretamente no microcontrolador, seria com esse nível de escovação de bits que vocês iam trabalhar. Ainda bem que existe o Arduino, que além de montar uma placa super interessante, ela também entrega um framework de código, onde tudo isso aqui, toda essa sopa de letrinhas, se resume a apenas uma função, pinMode, com dois parâmetros, pin e mode. Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina essa aula que foi super curta sobre a função pinMode. Um abraço e até a próxima aula. Lembrem-se de seguir o canal, comentar, ativar o sininho e todas essas coisas que ajudam aí o nosso canal a crescer. Um abração para vocês.